Bem-vindos ao canal Karatê do Matheus. Na descrição do vídeo consta 2 links de venda do meu e-book, O Karatê Além da Luta. O valor é quase simbólico, mas me ajuda muito. Obrigado a todos que têm colaborado, comentado nos vídeos e curtido. Vocês são incríveis. Agora vamos para o conteúdo de hoje. Hoje vamos falar de uma coisa que é pura magia no mundo do Karatê. Sabe quando você pensa no Karatê Shotokan? Vem logo na cabeça aqueles movimentos fortes, retos, explosivos. Não é mesmo? É soco, é chute, é defesa, tudo muito direto. Uma verdadeira porrada, bomba e chute, como diria meu amigo Faustão. Mas e se eu te disser que existe um kata, uma forma, que quebra completamente essa regra? Um kata que parece mais uma dança, cheio de movimentos circulares, suaves, mas com uma força que vem de dentro. Esse é o Shinchi, que em japonês significa mão incomum ou mão rara. E o nome já diz tudo, né? Ele é o diferentão da turma. O kata que faz todo mundo coçar a cabeça e perguntar: ué, isso é Shotokan mesmo? O mistério do Shinchi começa exatamente aí, na sua personalidade única. Enquanto a maioria dos katas do Shotokan segue uma lógica de movimentos lineares e explosões de energia, o Shinchi te convida para uma jornada diferente. Ele é sinuoso, é fluido, usa a ponta dos dedos, a palma da mão e tem uma cadência que parece vir de outro lugar, de outra época. É como se, no meio de uma playlist de rock and roll pesado, de repente entrasse uma música clássica cheia de nuances e segredos. Para quem está acostumado com a força bruta, encontrar o Shinchi é um verdadeiro choque. Um choque bom, claro. É um convite para explorar um lado do karatê que muitas vezes fica escondido. A suavidade que gera uma força imensa, o controle preciso de cada músculo e a energia que flui como água. Essa diferença toda não é por acaso, minha gente. O Shinchi carrega em seu DNA uma herança fortíssima das artes marciais chinesas. Ele é um elo direto com as origens do karatê, lá na ilha de Okinawa, quando a troca cultural com a China era intensa. Por isso, ao praticar Shinchi, você não está apenas executando uma sequência de movimentos. Você está se conectando com uma história de séculos, com mestres que desenvolveram essas técnicas para a autodefesa de uma forma muito inteligente e eficiente. É um kata que exige mais do cérebro do que dos músculos, que pede compreensão em vez de apenas repetição. Ele nos ensina que, no karatê, assim como na vida, nem sempre o caminho mais reto é o mais eficaz. Às vezes, é preciso circular, desviar e usar a inteligência para chegar ao seu objetivo. E é por ser tão especial que o Shinchi fascina tantos praticantes. Ele é considerado um kata avançado, não pela dificuldade física, mas pela maturidade que exige para ser compreendido. É preciso desconstruir a ideia de que força é apenas tensão muscular. No Shinchi, a força nasce do relaxamento, da respiração correta e da transferência de peso perfeita. Ele desafia o karateka a sair da sua zona de conforto, a explorar novas possibilidades de movimento e a entender o próprio corpo de uma maneira muito mais profunda e conectada. É um verdadeiro presente que os mestres do passado nos deixaram, uma joia rara que continua a brilhar e a intrigar gerações de karatekas. Preparados para desvendar mais segredos? Então, vem comigo. Essa história é digna de um lata velha, mas em vez de reformar um carro, vamos reformar nosso conhecimento. A jornada do Shinchi é uma verdadeira aventura que começa muito antes do karatê se chamar karatê. As raízes desse kata estão fincadas lá na China, provavelmente nos estilos de Kung Fu do Sul, como o estilo da garça branca. Imagine só, técnicas que foram desenvolvidas e aprimoradas por mestres chineses, atravessando o mar e chegando na ilha de Okinawa, que na época era o centro de um caldeirão cultural incrível. Em Okinawa, essas técnicas foram absorvidas e adaptadas pelos mestres locais, dando origem ao que conhecemos como Te ou Toji, o avô do karatê moderno. O Shinchi é um fóssil vivo dessa época.
um testemunho da influência chinesa na arte de Okinawa. Foi nesse cenário que o nosso kata misterioso floresceu. Ele era praticado em segredo, passado de mestre para discípulo, guardando técnicas que não eram comuns nos outros estilos que estavam se desenvolvendo. Socos potentes, posturas baixas e fortes, ataques a pontos vitais com os dedos. No kite, defesas circulares que desviavam a força do oponente, um uso muito inteligente do corpo. Acredita-se que, por suas características, ele era um kata muito apreciado pelas mulheres, pois não dependia de força física bruta, mas sim de técnica, precisão e astúcia. Uma verdadeira ferramenta de empoderamento e autodefesa numa época em que isso era fundamental. É a prova de que a arte marcial sempre foi para todos. E como essa joia rara chegou ao Shotokan, o estilo mais praticado no mundo, a gente tem que agradecer a um cara, o mestre Gichin Funakoshi, o pai do karatê moderno. Quando Funakoshi decidiu levar a arte de Okinawa para o Japão no início do século XX, ele fez uma seleção de katas que considerava essenciais para representar a riqueza e a profundidade do karatê. E adivinha quem estava na mala dele? Sim, o Chinchi. Funakoshi sabia da importância histórica e técnica desse kata. Ele entendeu que, para o karatê ser completo, ele precisava ter tanto a força do tigre quanto a fluidez da garça. O Chinchi era a peça que faltava para mostrar essa dualidade. Ao ser introduzido no Japão, o Chinchi causou um certo estranhamento, claro. Os alunos de Funakoshi, acostumados com a rigidez e a linearidade de katas como Heian e Teki, de repente se depararam com algo completamente novo. Os movimentos circulares, as posturas mais altas e as técnicas com as mãos abertas eram um desafio. Mas Funakoshi insistiu em ensiná-lo, preservando sua forma o máximo possível. Ele sabia que o Chinchi não era apenas uma sequência de movimentos, mas uma lição sobre a história do karatê e sobre a importância de manter vivas as técnicas antigas, mesmo que elas parecessem estranhas à primeira vista. Graças a ele, hoje temos a chance de praticar e desvendar esse tesouro. É ou não é uma história de cinema? Agora segura essa, minha gente, porque chegamos na parte mais maluca e misteriosa do Chinchi. É o arquivo X do karatê. Depois de toda aquela sequência de movimentos fluidos, ataques precisos com os dedos e defesas circulares, o kata termina de um jeito que deixa qualquer um de queixo caído. O praticante dá 3 pequenos saltos para trás. Isso mesmo, 3 pulinhos. Pensa comigo, no universo do Shotokan, onde cada movimento tem uma aplicação prática de combate, o famoso Bunkai. O que diabos significam 3 saltos para trás? É para fugir? É para comemorar? Ninguém sabe ao certo. E é aí que a magia acontece. As teorias são tão incríveis quanto o próprio kata, e cada uma delas abre uma porta para a imaginação. A primeira teoria, e talvez a mais famosa, é uma história que parece roteiro de filme. Diz a lenda que o mestre Gichin Funakoshi, ao apresentar o Chinchi no Japão, esqueceu ou não aprendeu o final original do kata. Como ele não podia simplesmente deixar o kata sem um fim, ele teria improvisado esses 3 saltos para trás como uma forma de retornar à posição inicial. Yoi seria uma espécie de assinatura temporária, um OPS. Essa parte eu ainda não sei. Se for verdade, é uma demonstração de humildade e genialidade, transformando uma falha de memória em uma das marcas registradas mais discutidas do karatê mundial. É como um artista que borra a tela e diz, faz parte da obra. Outra teoria, mais simbólica, diz que os saltos não são um erro, mas sim uma representação. Alguns mestres acreditam que o final original do kata, que teria sido perdido, envolvia técnicas de solo ou rasteiras. Como essas técnicas não eram comuns ou adequadas para a demonstração do karatê que Funakoshi estava promovendo no Japão, ele as substituiu pelos saltos.
Os pulos seriam, então, uma forma de marcar o lugar onde essas técnicas deveriam estar. Um lembrete para as futuras gerações de que aqui existe um segredo a ser desvendado. Seria uma mensagem codificada dizendo: o kata não termina aqui, procurem mais fundo. É de arrepiar, não é? Uma verdadeira caça ao tesouro marcial. E tem mais, galera! Uma terceira interpretação, mais pragmática, sugere que os saltos têm sim uma aplicação de combate. Imagine que, no último movimento, você tenha desequilibrado ou jogado seu oponente no chão. Os 3 saltos para trás seriam uma forma rápida e segura de criar distância, saindo do alcance de um possível contra-ataque vindo do chão, como um chute ou um agarrão desesperado. Nessa visão, os saltos não são um mistério, mas sim a conclusão tática perfeita para um combate. Qual teoria é a verdadeira? Talvez nunca saibamos. E quer saber? Isso é o mais legal. O mistério dos 3 saltos mantém o Shinty vivo, pulsante e aberto a interpretações, provando que o karatê é uma arte que continua a nos desafiar e a nos fazer pensar. Loucura, loucura! Vamos mergulhar agora no coração do Shinty, no seu manual de instruções. Se esse kata fosse um quadro do caldeirão, seria o agora ou nunca, porque ele te desafia a usar suas mãos de formas que você nunca imaginou. A técnica mais icônica, a capa de revista do Shinty, é o ataque com a ponta dos dedos, o famoso Nukichi. Em especial, o Nihon Nukichi, o ataque com 2 dedos, indicador e médio, que parece uma pinça mortal. O alvo? Pontos supersensíveis do corpo, como os olhos, a garganta ou plexo solar. A ideia não é usar a força bruta para perfurar, mas sim a precisão cirúrgica. É uma técnica que exige um fortalecimento incrível dos dedos e um controle absurdo para não se machucar. É a prova de que, no karatê, o bisturi pode ser mais perigoso que o martelo. Mas o Shinty não é só ataque. Pelo contrário, ele é um mestre na arte da defesa inteligente. Esqueça os bloqueios duros, de osso com osso. Aqui, a gente fala de defesas circulares, como o Teite Mawashi Uki ou o Shotei Uki, defesa com a base da palma da mão. A filosofia é simples e genial. Em vez de parar a força do oponente de frente, você a desvia, a redireciona, usando o próprio impulso dele contra ele mesmo. É como um judoca usando o peso do adversário. Essas defesas fluidas economizam sua energia e desequilibram o agressor, deixando-o completamente vulnerável para o seu contra-ataque. É a pura aplicação do princípio de ceder para vencer. Uma lição de sabedoria que vale tanto para o tatame quanto para a vida. E o que dizer do equilíbrio e da coordenação? O Shinty é uma verdadeira prova de fogo para o seu centro de gravidade. Uma das técnicas mais desafiadoras é o Tateken, o soco com o punho na vertical, executado enquanto se equilibra em uma perna só, na postura Saji-Ashidashi, postura da garça. Tente fazer isso em casa. É preciso ter uma consciência corporal absurda, um abdômen de aço e uma concentração de monge tibetano para não balançar e cair. Esse movimento resume a essência do kata, a união perfeita entre estabilidade e ação, entre a raiz fincada no chão e o golpe veloz que parte em direção ao alvo. É um exercício completo que trabalha o corpo e a mente de forma integrada. Para quem está começando a aprender o Shinty, especialmente vindo da escola retilínea do Shotokan, a maior dificuldade é justamente essa: desaprender para aprender de novo. A tendência natural é tentar colocar força e tensão nos movimentos circulares, o que os torna travados e ineficientes. O grande desafio é relaxar, soltar os ombros, deixar a energia fluir a partir do quadril e entender que a potência do Shinty não vem da contração muscular, mas da velocidade, da rotação e da precisão do golpe. É uma mudança de mentalidade, uma reprogramação do corpo e da mente. É difícil? Sim. Mas quando você finalmente consegue sentir essa fluidez, a sensação é libertadora. É como descobrir um novo superpoder. E aí, minha gente?
Depois de toda essa viagem pelo universo do Shinty, você deve estar se perguntando: tá, Hulk, mas o que eu ganho praticando esse kata tão doido? A resposta é simples. Você ganha um tesouro. E não estou falando de dinheiro. Estou falando de algo muito mais valioso: desenvolvimento pessoal. Fisicamente, o Shinty é um personal trainer completo. Ele trabalha grupos musculares que outros katas nem tocam. Os movimentos circulares fortalecem as articulações dos ombros e dos pulsos. Os ataques com os dedos desenvolvem uma força incrível nas mãos e antebraços. E as posturas de equilíbrio, como a da garça, exigem um core super forte e estável. É um kata que te deixa mais ágil, mais flexível e com uma consciência corporal de dar inveja. Mas os benefícios vão muito além do corpo, pode acreditar. Mentalmente, o Shinty é uma verdadeira meditação em movimento. A complexidade e a sutileza das técnicas exigem um nível de concentração altíssimo. Você não pode simplesmente ligar o piloto automático e fazer por fazer. Cada movimento pede sua atenção total, sua intenção e sua presença. Isso ajuda a acalmar a mente, a diminuir o estresse do dia a dia e a desenvolver um foco que você vai levar para todas as áreas da sua vida, seja no trabalho, nos estudos ou nas relações pessoais. Praticar Shinty é como limpar o HD da sua mente, deixando espaço apenas para o que realmente importa no aqui e agora. É um verdadeiro detox mental. O Shinty também nos ensina uma das lições mais importantes da vida e das artes marciais: o equilíbrio entre força e suavidade, o Yin e o Yang. Ele mostra que não é preciso ser sempre duro e inflexível para ser forte. Às vezes, a maior força reside na capacidade de ser suave, de se adaptar, de fluir como a água. Essa dualidade é fundamental para um karateka completo e para um ser humano equilibrado. É saber a hora de ser rocha e a hora de ser rio. Essa sabedoria, quando internalizada, transforma não apenas a sua forma de lutar, mas a sua forma de encarar os desafios da vida, com mais inteligência, calma e resiliência. É uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. No final das contas, o Shinty é muito mais do que uma sequência de movimentos antigos. Ele é um guardião da história, um professor de biomecânica e um mestre de filosofia. Ele nos lembra que o karatê é uma arte viva, cheia de camadas e segredos a serem descobertos. A cada repetição, a cada correção, a cada novo insight, o kata se revela um pouco mais, mas nunca por completo. Ele sempre guarda algo novo para quem se dedica a ele de corpo e alma. E assim, eu deixo uma pergunta no ar para todos vocês, guerreiros e guerreiras do dia a dia. Que outros segredos o Shinty ainda guarda para quem ousa praticá-lo? A resposta, meus amigos, está dentro de cada um de vocês. Agora é com vocês. Ossi.